longo dos anos, as mulheres colecionaram conquistas, mas quando a gente fala em remuneração, ainda há muito a ser feito. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada mostra que as mulheres recebem em média 30% a menos pela mesma função exercida. No programa Artigo 5º de hoje, vamos mostrar de que forma homens e mulheres são tratados quando o assunto é trabalho. O artigo 5º determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Para falar sobre as diferenças no mercado de trabalho, eu recebo no estúdio da TV Justiça Claudinei da Silva Campos, juiz em exercício da Vara do Trabalho do Gama, e Cristiano Paixão, procurador regional do trabalho em Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Claudinei, por que, apesar da igualdade garantida pela Constituição Federal, ainda hoje as mulheres ganham menos que os homens? A questão da diferença de remuneração vem de uma questão histórica. Desde a época da independência, se tinha a ideia, com a ascensão da burguesia, de que as mulheres devem ficar em casa para trabalhar. E isso com a industrialização, quando as mulheres partiram para ao trabalho nas indústrias, no comércio, se gerou a ideia de que elas deveriam ocupar determinados nichos, determinados campos próprios à condição fisiológica delas. Então, isso foi restringindo o campo de atuação das mulheres. Com a crise econômica, as mulheres tiveram que partir para o mercado de trabalho por necessidade e muitas delas não tinham escolaridade própria para exercer uma função mais graduada. E isso empurrou as mulheres para níveis de remuneração mais baixos. Atualmente, há um movimento positivo ditado pela legislação que visa assegurar essa igualdade. E as mulheres, graças às conquistas legislativas, estão ascendendo cada vez mais aos postos mais altos de trabalho. Procurador, e essa desigualdade se reflete mais em algumas áreas do que outras? Eu acredito que essa desigualdade ela é estrutural da sociedade brasileira. Ela envolve, antes de tudo, um elemento político. Nós temos uma construção de nação, que é uma construção baseada numa determinada cultura, uma determinada ideia, por exemplo, de família, de Estado, de casa, que é uma ideia muito focada na dominação do homem. Nós pensarmos que até os anos 30 as mulheres sequer votavam. E nós temos um tempo histórico aí mais curto das mulheres votando no Brasil. Elas ganharam esse direito ao voto pós-Revolução de 30. Então, nós temos, assim, claro, toda uma estrutura legislativa, toda uma estrutura institucional voltada à dominação masculina, que se reflete, por exemplo, no conceito de família, que tínhamos no Código Civil, do pai e do homem como chefe da família. Então, eu concordo inteiramente com essa avaliação, doutor Claudinei, no sentido de que o ponto de partida de homens e mulheres é muito diferente. As mulheres conquistaram muito nesses últimos tempos, né? Uma das maiores virtudes do século XX foi essa autonomia cada vez maior do campo feminino. Mulheres galgando postos na política, nas empresas, na vida social. E o que eu acredito é que essa desigualdade que existe no mundo da vida se reflete no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma espécie de microcosmo do que acontece na sociedade brasileira. Então, quanto mais se diminuir essa desigualdade no plano social, ela também vai se refletir e diminuir no plano das empresas. Bom, e muita coisa mudou no Brasil nos últimos tempos. As mulheres deixaram o papel exclusivo de dona de casa e passaram a disputar o mercado de trabalho. E com as conquistas femininas, a legislação precisou se atualizar. No Brasil, saímos de um Código Civil que limitava a capacidade da mulher para uma Constituição com mais direitos. A primeira Constituição que reconheceu que não deve haver discriminação em razão do sexo foi a Constituição de 1934. Depois, a de 1937, houve um retrocesso. Cada vez mais fora de casa e da vida de dona de casa, a mulher precisou de garantias. A Constituição de 88 assegurou direitos essenciais, como a licença para gestantes, sem prejuízo do emprego e do salário, a proteção do mercado de trabalho para a mulher, com incentivos específicos e a proibição de diferença de salário, exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E até conquistas que à primeira vista parecem masculinas podem ser comemoradas pelas mulheres. A licença paternidade, porque a gente não pode pensar só que esses direitos sejam direitos assim de dar à mulher, porque a mulher, para ela poder sair de casa, ela precisa que alguém fique em casa.
Juiz, a gente viu na reportagem que os direitos foram avançando até chegarem à Constituição de 88. Mas além da Carta Magna, essa igualdade é garantida por qual legislação? Atualmente nós temos a CLT, que prevê um capítulo dedicado à mulher, com disposições sobre a proteção do trabalho, sobre a proteção à maternidade, sobre a duração do trabalho, sobre questões de higiene e segurança. A gente dispõe da Lei 9.029, que é uma lei que trata da discriminação contra as mulheres, e temos a Lei 9.799, que ela cuida também da discriminação, mas também trata dos incentivos que devem ser dados à mulher para ingresso no mercado de trabalho. Há ainda as convenções internacionais, a Convenção 100 da OIT, que trata de proibição de qualquer forma de discriminação contra o trabalho da mulher, e a Convenção 3 da OIT e a Declaração Interamericana dos Direitos Humanos, que prevê igualdade de remuneração para igual trabalho entre homem e mulher. Agora, doutor Cristiano, em alguns casos também é preciso tratar de forma desigual as mulheres, até para garantir essa igualdade, né? Com certeza, o direito constitucional conhece aquilo que nós chamamos de discriminação positiva, ou seja, que pode vir na forma de ações afirmativas, pode vir na forma de políticas públicas que visem exatamente a igualdade, estabelecendo determinados critérios que podem parecer desigualdade, mas que são, na verdade, uma forma de dar concretude ao princípio da igualdade. A ação afirmativa está na própria Constituição. O artigo 7º, inciso 20, é muito claro. Incentiva o trabalho da mulher, proibição de discriminação. Então, políticas como, por exemplo, no direito eleitoral, que é aquela política de um determinado número de candidatas mulheres, a gente pode pensar em situações semelhantes na própria oportunidade no emprego, ou seja, de acesso igualitário a determinados postos, determinadas oportunidades para ambos os sexos. Isso não é desigualdade, pelo contrário, isso é realização da Constituição. Doutor Claudinei, e apesar de ser proibida a discriminação, a gente sabe que ela acontece. O que pode acontecer com uma empresa que discrimina mulheres? A depender da violação, ela pode sofrer ações individuais, reclamações individuais, nas quais o direito violado é buscada a tutela, ou também ações coletivas, ação civil pública. A empresa pode sofrer uma ação do Ministério Público do Trabalho, no qual ela pode ser condenada por indenizar a sociedade pelo prejuízo que eventualmente cause em nível coletivo à mulher. E é fácil, doutor Cristiano, comprovar que houve a discriminação? Formar prova, tanto no inquérito civil, no Ministério Público, quanto no processo judicial, sempre é algo que exige uma determinação, exige uma busca pela verdade real. Mas os órgãos estão aí, especialmente o Ministério Público, para produzir essa prova, né? O Ministério Público do Trabalho hoje detém uma estrutura, ele pode receber denúncias que protejam o denunciante, ele pode estabelecer determinados procedimentos de sigilo no inquérito para proteger também testemunhas que possam ser eventualmente objeto de perseguição pelo empregador, e nós temos formas como, por exemplo, análise documental, análise de folhas salariais, depoimentos que denotem uma perseguição interna baseada em gênero. Então, claro, um processo é um mundo, ele se estabelece com uma reconstrução desse mundo, mas é obrigação dos órgãos do poder público, especialmente do Ministério Público, proteger esses direitos, produzindo a respectiva prova. Colocar um anúncio, então, dizendo que quer um funcionário de determinado sexo, não pode, né? Isso vai contra a lei, isso é uma conduta discriminatória, isso é algo que já aconteceu em um outro caso, e tem que haver, e tem havido uma ação enérgica do Ministério Público, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, dos órgãos responsáveis pela manutenção de uma legislação trabalhista. Bom, e este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um telespectador. Se eu estiver trabalhando na mesma empresa que um homem e estiver ganhando menos pela mesma função, eu posso pedir equiparação salarial? Como faço? Juiz, pela lei isso nem pode existir, né? Não pode. Pela Constituição e também pela lei, é proibido discriminação em razão de sexo. O que a discriminação salarial, contudo, envolve alguns requisitos que estão na CLT, né? Entre eles, a diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos e a igualdade de trabalho, né? Uma vez provados os requisitos de que o trabalho tem igual valor e igual remuneração, é devida a equiparação e ela tem direito a receber o mesmo salário que a pessoa do sexo masculino ganha na empresa.
E aí, qual é a orientação, procurador, para essa pessoa? O que ela tem que fazer na prática? Pois é, nós temos, no mundo do direito, nós temos várias formas de violações. Se for uma violação que envolva um contrato de trabalho, ou seja, uma pessoa, ela tem esse direito sempre de acesso ao judiciário, ela pode utilizar o seu sindicato, que deve, por lei, lhe prestar assistência judiciária, e se tratar de uma demanda coletiva, ou seja, se ela perceber que não é só com ela, tem colegas assim, é uma política da empresa, aí ela deve fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, porque nós estamos diante de uma lesão meta-individual, uma lesão coletiva, que vai exigir uma atuação mais ampla, que não impede a dela individual. Uma não anula e nem prejudica a outra. Melhor fazer as duas coisas, né? É sempre melhor. Nós temos mais uma pergunta para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. A licença maternidade pode ser um obstáculo para contratar a mulher? Juiz, a gente já mostrou aqui que a licença maternidade é garantida pela Constituição Federal. O que pode acontecer, então, com uma empresa que demite uma mulher grávida ou no período de licença? O que pode acontecer com essa empresa? A legislação trabalhista hoje, também a jurisprudência, ela é muito protetiva quanto à questão da gestação. Ela assegura à mulher estabilidade no emprego, pelo menos por 5 meses após o parto. E isso independe sequer de a empresa saber que estava demitindo uma pessoa grávida quando demitia. Ela tem direito à reintegração no emprego, tem direito e até indenização por danos morais, se provar que ela foi demitida em razão da gestação. Então, várias violações legais podem ser objeto aí de tutela judicial nesse caso. Procurador, essa mulher tem estabilidade mesmo após voltar da licença maternidade? Sim, a lei estabelece um prazo de garantia do emprego. O que é muito importante frisar é que existe uma proibição também para que as convenções coletivas diminuam esse período. Nós já vimos casos em que determinadas categorias resolvem. A negociação coletiva é uma negociação ampla. Então, é possível se negociar em determinados aspectos, mas isso é inegociável. Eu não posso reduzir a garantia de emprego de uma gestante para ganhar alguma coisa em outra verba, por exemplo. Isso é uma verba indisponível, porque a rigor é um direito que é irrenunciável. Então, nós temos sempre que ficar atentos no sentido do que significa uma norma trabalhista protetiva. Ela pode ser maior do que a lei. As partes podem convencionar uma estabilidade maior, mas nunca menor. Nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje estamos falando sobre a desigualdade no tratamento dado a homens e mulheres quando se trata de emprego. Eu converso com Cristiano Paixão, procurador regional do trabalho em Brasília, e com Claudinei da Silva Campos, juiz em exercício da Vara do Trabalho do Gama. E como anda a participação da mulher no mercado de trabalho? Dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostram que os índices ainda são muito diferentes. Dados mundiais mostram que entre os homens com idade economicamente ativa, 77% participam da força de trabalho, enquanto entre o público feminino, este índice é de 50%. Procurador, a gente viu aí que são índices bem diferentes ainda. O que tem sido feito para incentivar a contratação de mulheres? Nós temos várias iniciativas no âmbito internacional e no âmbito doméstico. No âmbito internacional, como diz o Dr. Claudinei, nós temos convenções da OIT, nós temos ações das Nações Unidas. No âmbito da União Europeia, existe uma comissão específica de igual pagamento entre homem e mulher, ou seja, é um problema global, não é um problema específico brasileiro. E no caso brasileiro, nós temos desde a Constituição de 88 essa transformação, digamos, radical do papel da mulher. E é muito importante lembrar que o mundo do trabalho está associado também à ideia de família. Então, em todo esse período em que a mulher tinha uma participação menor no mercado de trabalho, por que ela tinha? Ela tinha porque ela tinha uma participação em casa. Ou seja, era uma dominação muito sutil, em que a mulher ficava presa ao lar e não podia ter autonomia de um trabalho e se submetia à dominação do marido dentro de casa e também não tinha autonomia fora de casa. Então, o que é importante frisar é que a Constituição altera tanto a discriminação entre homem e mulher, como o conceito de família. Nós temos um conceito de família desde 88, é um conceito de igualdade. Não existe mais pátrio poder, existe poder familiar. E é muito importante que a gente veja como fazer ações para que esses números possam diminuir, estabelecendo mais proteção à educação, creches de crianças de 0 a 6 anos, educação integral, para que mulheres e homens possam ter sua atividade produtiva e possam ter uma vida familiar depois do trabalho, como igual para o homem e igual para a mulher. O que acontece hoje? Ainda não é igual. Então, falta muito ainda, uma parcela continua trabalhando em casa e outra parcela continua trabalhando menos em casa.
E acaba acontecendo uma dupla jornada aí, juiz. A mulher trabalha tanto fora quanto em casa? Ainda há no Brasil, um resquício da nossa história colonial, inclusive, que a mulher deve ficar em casa para cuidar dos maridos, da família e dos filhos. Isso, apesar de ter mudado muito na nossa sociedade, ainda está muito presente culturalmente. Uma das lutas da mulher é a igualdade na atividade doméstica, porque isso vai equilibrar uma relação que hoje é desigual. A mulher hoje tem uma dupla jornada, uma jornada que começa lá na empresa e vai terminar em casa. Então, é muito trabalho, são muitas horas à disposição da empresa, da família, e que reflete-se até na produtividade dela na empresa. Agora, doutor Cristiano, esse fato da mulher assumir muito o trabalho doméstico, isso acaba interferindo também no crescimento profissional dela? Com certeza, porque nós temos muito essa associação. Se nós não temos uma estrutura pública, escolar, cultural, de apoio à infância, especialmente à primeira infância, quem vai ficar com esse fardo? Normalmente a mulher. Então, isso significa não apenas mais tempo em casa em relação ao marido, significa também menos tempo dedicado à sua formação, à sua autonomia como uma trabalhadora, como uma pesquisadora, como alguém que está inserido no mercado de trabalho. Então, é uma discriminação dupla. Se nós temos a dupla jornada, temos a discriminação dupla. É uma discriminação entre gêneros dentro de casa e entre gêneros no local de trabalho. Uma está ligada à outra. Juiz, e de que forma a gente pode traduzir essa pesquisa? Isso mostra que as empresas dão preferência a contratar homens ou as mulheres ainda ficam muito no trabalho de casa mesmo? Existe aquela cultura de que determinadas profissões, e normalmente profissões de valor mais baixo, são próprios da mulher. E outra questão também que ocorre muito, o chamado teto de vidro. O teto de vidro é uma barreira invisível que ninguém vê, mas que existe, que impede, é um termo que foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos, que impedem as mulheres de ascender a níveis hierárquicos mais altos na empresa. Então, a mulher acaba tendo essa barreira, que é uma barreira velada, uma barreira invisível, a ascender a cargos mais altos, a cargos hierárquicos mais altos. E isso acaba se refletindo também na remuneração. Bom, nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos conferir. As mulheres ocupam poucos cargos de chefia. Será que é por isso que elas ganham menos? Procurador, é isso mesmo que o juiz estava falando aqui antes? Ainda existe essa realidade ou já começou a mudar? Eu acredito que mudou. Eu vejo, por exemplo, eu sou professor universitário e vejo nos bancos escolares. Há uma crescente diversificação dos cursos que as mulheres frequentam. Por exemplo, na Universidade de Brasília, que é onde eu leciono, era muito comum se dizer nos anos 80, cursos de engenharia eram cursos masculinos. Havia um público feminino muito reduzido. Hoje isso se transformou completamente. No curso de Direito, que é o curso com que eu tenho mais contato, nós temos eu poderia dizer que nós não temos discriminação ali, porque nós temos muitas mulheres numa espécie de igualdade em relação aos homens. Então, eu acredito que a universidade, de algum modo, pode refletir o mercado de trabalho amanhã. Então, é possível que a gente possa presenciar uma diminuição dessa discriminação. Agora, contra essa diversificação, outros critérios continuam atuando, como diz o juiz Claudinei. Continuam atuando critérios culturais, tradicionais, históricos. O que a gente aprende com mais de 20 anos de democracia é que os setores interessados têm que se organizar. Quanto mais as mulheres se mobilizarem, quanto mais se mobilizarem com pautas específicas, pressionando autoridades, pressionando o poder público, a tendência é que esse contraste que ainda existe diminua e, quem sabe, até termine. E essa diferença salarial, juiz, ela acontece em qualquer nível hierárquico, independe da hierarquia? A diferença salarial, ela é mais presente nos níveis mais baixos. Nos níveis de escolaridade mais altos, a diferenciação salarial tende a diminuir. Por quê? Porque aí o que predomina é o aspecto intelectual em relação ao aspecto meramente produtivo, né? Então, por exemplo, nessas profissões, direito, medicina, engenharia, essas profissões, elas têm como critério, normalmente, de contratação, de evolução na carreira, a capacidade intelectual. Agora, em outro nível, por outro lado, em outro nível em que se prestigia a questão produtiva, né, em que, às vezes, a força muscular predomina, como, por exemplo, na indústria, ainda
a questão culturalmente tende a mulher receber valores mais baixos. Bom, e como a população encara a desigualdade no tratamento dado a homens e mulheres? A nossa equipe foi conferir as opiniões. As mulheres elas ganham menos que os homens, sim, de um modo geral, e também pelo fato de ser questão cultural também do nosso país. Já trabalhei em diversos lugares e eu nunca vi essa tal de diferença salarial. Eu acho que esses órgãos de pesquisa é que tem que ser mais criteriosos. Eu acho que existe diferença sim, porque os homens são mais cotados para os cargos de gerência, os cargos mais altos, que possuem remuneração melhor. Muitas mulheres vieram ganhando espaço no mercado de trabalho, mas a população devia se juntar para fortalecer essas políticas públicas em favor das mulheres. Hoje em dia a diferença salarial é menor e a minha esperança é que se reduza com o passar do tempo e evoluir da sociedade. Doutor Cristiano, entrevistado, falou ali em evolução da sociedade. Essa igualdade, esse equilíbrio é um sinal de democracia para o país? Com certeza. Quando a gente pensa em democracia, a gente não pensa apenas em ter eleição de 4 em 4 anos, que às vezes é um senso comum sobre democracia. Democracia é liberdade e igualdade em todos os âmbitos da vida social. A democracia, ela envolve essa capacidade de se autogovernar. E isso não acontece, como disse a estudante também entrevistada, sem políticas públicas. Isso não acontece naturalmente. O que a gente sabe pela nossa história constitucional é que conquistas vêm quando elas foram fruto de luta, fruto de mobilização social. E é admirável no 8 de março, as marchas que já foram feitas aqui no Brasil, toda a questão relacionada à violência doméstica, ao advento da Lei Maria da Penha. São exemplos de que a presença feminina deve aumentar. E é interessante notar um aspecto. Mais de um entrevistado associou igualdade com evolução. A gente se sente que a sociedade melhora quando há mais igualdade. Agora, juiz, teve um entrevistado que disse ali que não vê essa diferença toda. Mas e os casos que chegam aos tribunais? O que o senhor vê por lá? No âmbito da questão da mulher, os casos mais frequentes são os casos de gestante, assédio moral e assédio sexual. É nesse plano em que ocorrem mais demandas em relação à discriminação da mulher. Bom, tem uma pesquisa que diz que a gente só vai conseguir esse equilíbrio entre homens e mulheres em 2086. Para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês se essa é uma visão otimista, pessimista ou realista. Doutor Cristiano. Eu diria que é uma visão um pouco técnica demais. O que nós precisamos e devemos dar como exemplo para outros países é conseguir isso mais rápido. Eu acredito que nós não temos nenhuma estatística que vá medir a capacidade política do nosso povo. O Brasil conseguiu muita coisa no século XX. É claro, nós estamos, às vezes, em tempos de crise, temos uma tendência a ser muito críticos com o nosso próprio país. Mas se nós analisarmos a situação da cidadania das mulheres nos anos 20, 30 e hoje, nós não pensamos que poderia ser tão rápido. Temos que continuar assim e acelerar esse tempo. E acredito que essa liberdade da mulher vai vir em casa, no trabalho, na rua, na sociedade como um todo. E para o senhor, doutor Claudinei? Em todo o mundo, as mulheres recebem menos do que os homens. Essa proporção ela é menor em países de maior desenvolvimento, como, por exemplo, nos Estados Unidos e na França, onde os percentuais são de 25% e 23%. Na Suécia, por exemplo, a diferença chega a 18% apenas, né? Agora, países em desenvolvimento, em subdesenvolvidos, essa estatística, essa diferença é maior. Então, quanto mais os países forem se desenvolvendo, quanto maior a escolaridade, quanto maior o nível socioeconômico e quanto maior as conquistas, né, alcançadas pela sociedade, como bem falou o colega, as lutas, né, e a evolução da legislação protetiva e a força da sociedade, eu acho que esses índices estarem diminuindo é uma referência muito positiva. Eu vejo muito positivamente essa estatística. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Cristiano, doutor Claudinei, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio e obrigada também pela sua companhia. Se quiser fazer parte do nosso programa, é só enviar a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever este e outros programas acessando tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.